Olá, sabe, quando a gente pensa na identidade religiosa do Brasil, a primeira coisa que vem à mente é um país católico, certo? Só que essa ideia, apesar de não estar errada, esconde uma realidade muito, mas muito mais complexa e fascinante. A verdade é que não existe um catolicismo brasileiro, e sim vários catolicismos. E é mergulhando nessa diversidade que a gente começa a entender um pouco da alma do nosso país. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa aqui é justamente essa. Por que raios a gente deveria falar em catolicismos, no plural? Bom, a resposta para isso não é simples. Ela nos joga direto num mosaico, sabe? Um mosaico incrível de crenças, de rituais e até de visões de mundo completamente diferentes, que estão ali, ó, disputando espaço, convivendo debaixo do mesmo grande guarda-chuva da Igreja Católica. Olha, o segredo para entender essa dinâmica toda é não imaginar a fé como um bloco de concreto, sabe? Tudo igualzinho. Pensa mais numa dança. É, uma dança. Um balé super complexo, cheio de movimento, entre vários grupos e jeitos de viver a fé. A música de fundo, digamos assim, é a mesma, a unidade católica, mas os passos são completamente diferentes. Beleza. E para a gente entender como essa dança começou, a gente precisa voltar lá no início, no primeiro ato. Vamos falar do chamado catolicismo tradicional. Ele é a base de tudo. E o interessante é que ele já chegou aqui no Brasil com uma dualidade, sabe? Com duas caras, basicamente. A fé do poder, da elite, e a fé do povo, do dia a dia. E olha só esse trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, que é tipo a certidão de nascimento do Brasil. É muito revelador. Quando ele fala do sinal da cruz, não é só um papo de religião, de fé. Era, acima de tudo, um instrumento de poder. Fica claro que, desde o dia 1, expandir o império e expandir a fé eram a mesmíssima coisa. Duas faces da mesma moeda colonial. E na prática, como é que isso funcionava? Por meio de um sistema bem específico chamado padroado. Pensa assim, a igreja aqui no Brasil virou praticamente um departamento do governo de Portugal. Era a coroa que mandava, não Roma. E qual o resultado disso? O catolicismo que criou raízes por aqui não foi exatamente o catolicismo do Vaticano. Foi uma versão, digamos, lusitana, filtrada para servir aos interesses do império. E essa estrutura toda acabou criando uma divisão bem nítida, sabe? De um lado você tinha o catolicismo oficial, o da elite, dos donos de terra, super hierárquico, alinhado com o poder. E do outro lado floresceu o catolicismo popular. Esse era vibrante, festivo, uma fé que acontecia na rua, nas praças, bem longe dos palácios e muito mais perto da vida real do povo. E tem um ditado brasileiro que, nossa, resume isso de um jeito genial. Muita reza e pouca missa. Muito santo e pouco padre. É isso. Como não tinha padre para todo mundo, a fé do povo encontrou outros caminhos para se manifestar, bem longe do controle e da rigidez da igreja oficial. E esse catolicismo do povo, ele se apoia em uns pilares bem claros. Primeiro, a festa. A religião não é algo fechado, é um espetáculo na rua, com procissão, música, é teatral. Segundo, como faltava padre, quem assumiu a bronca? Os leigos, pessoas comuns, muitas vezes mulheres, que viraram líderes espirituais em suas comunidades. Terceiro pilar, o poder dos santos. A devoção é toda focada neles, que são vistos como intermediários próximos, com quem se pode ter uma relação de toma lá da cá. E por último, a magia do ritual. A crença de que rezas, promessas, objetos, tudo isso tem um poder real de conseguir o favor divino. Ok, agora a gente dá um salto no tempo. Vamos lá para o século XX. Um período, olha, de muita, mas muita agitação social. E é nesse cenário que vai surgir uma corrente que simplesmente sacudiu as estruturas da igreja. A proposta era radical. A fé não devia se preocupar só em salvar almas para o céu, mas também em libertar os corpos da opressão aqui na Terra. E para entender isso, o contexto é tudo. Foi tipo uma tempestade perfeita, sabe? Junta aí a pobreza absurda na América Latina, os novos ares de mudança que vinham do Concílio Vaticano II e, para piorar, a chegada da ditadura militar aqui no Brasil. Foi desse caldeirão fervendo que nasceu uma teologia da urgência, uma teologia de luta. E a ideia central, vamos ser honestos, era revolucionária. A missão da igreja para essa galera não era só espiritual, era também, e talvez principalmente, política. A missão era libertação de verdade, concreta, dos pobres e oprimidos. Eles, os pobres, passavam a ser vistos como o coração do evangelho. E os princípios disso eram bem diretos. Primeiro, a tal da opção preferencial pelos pobres. Tudo partia daí. Segundo, a Bíblia não era para ser lida como um livro de história antiga, mas sim com os olhos de quem sofre,
como um guia para a libertação aqui e agora. E claro, isso levava a uma crítica pesada às estruturas que criavam a injustiça, o que eles chamavam de pecado social. Não é de se espantar que isso os colocou batendo de frente com as ditadoras, né? Só que, e aqui a história fica ainda mais interessante, quase na mesma época, outra corrente, com a mesma força, começou a crescer. E a resposta que ela dava para as mesmas angústias daquele tempo era radicalmente diferente. O foco não era na sociedade, na política. O foco era para dentro, para o indivíduo. Do que a gente está falando? Da renovação carismática católica. Aqui, a chave vira completamente. O foco sai do coletivo e vai direto para o indivíduo. A grande questão é a experiência pessoal, emocional, aquela que transforma a pessoa por dentro, e o centro de tudo é a figura do Espírito Santo. E esse movimento tem até data e local de nascimento bem certinho, 1967, lá nos Estados Unidos. Agora, a parte mais irônica, talvez, é que essa renovação, que é católica, foi super influenciada por livros e práticas do pentecostalismo protestante, uma coisa que, na época, era praticamente impensável. As características dos carismáticos são bem marcantes. Primeiro, essa ênfase total na conversão pessoal, no que eles chamam de novo nascimento. Outra coisa é a organização em pequenos grupos de oração, também liderados por leigos, olha que interessante. Eles têm um foco muito forte em evangelizar, principalmente aqueles católicos que não praticavam muito. E, claro, o uso super inteligente e massivo da mídia. Mas, e esse é um ponto fundamental, com toda essa cara de novidade, eles sempre fizeram questão de se manterem fiéis à hierarquia da igreja e aos dogmas de Roma. Certo. A gente viu o tradicional, a teologia da libertação e os carismáticos. Como é que essas peças tão diferentes se encaixam no mesmo quebra-cabeça? Chegou a hora de juntar tudo e olhar para essa tapeçaria, para esse quadro completo do catolicismo brasileiro. E quando a gente olha para os dois grandes movimentos modernos, o contraste é gritante. De um lado, o catolicismo de libertação, com foco total na sociedade e na transformação social, a missão é a libertação coletiva. Do outro, a renovação carismática, com foco no indivíduo, na conversão pessoal. A missão é a salvação da alma. São, no fim das contas, duas respostas completamente diferentes para as mesmas angústias de uma época. Então, o que define o cenário hoje é justamente a convivência dessas três grandes forças. A gente tem a corrente tradicional, que continua lá firme e forte, a de libertação, com seu olhar para o social, e a carismática, com sua energia voltada para o indivíduo. E o mais importante, elas não vivem cada uma no seu quadrado, não. Elas se encontram, batem de frente, disputam fiéis e muitas vezes se misturam de jeitos que a gente nem imagina. E isso nos leva de volta àquela metáfora da dança lá do começo. É exatamente essa interação, essa tensão, essa mistura, essa dança entre pares e grupos que acaba definindo o que é ser católico no Brasil hoje. Uma identidade que não é uma coisa só, mas várias ao mesmo tempo. E a pergunta que não quer calar é: nesse Brasil de hoje, tão dividido, tão polarizado, como é que essa dança complexa da fé continua a moldar a política, a cultura e, no fim das contas, o futuro do país? Essa é uma pergunta que não tem resposta pronta. É uma resposta que está sendo escrita agora, enquanto a gente conversa, bem diante dos nossos olhos.